Olá pessoal, hoje a gente vai fazer a nossa aula na parede, tá? Então a gente vai levar os calcanhares lá na parede, crescer o corpo o máximo possível pela parede, tá? Empurrando os calcanhares para baixo, juntando um bumbum no outro, usando a parte interna da coxa, usando o powerhouse, tá? E a gente vai começar, eu gosto sempre de começar com uma respiração. Nós vamos inspirar, expirar. Nós vamos puxar o ar pelo nariz, soltar o ar pelo nariz ou pela boca, de forma que a boca não esteja aberta totalmente, só os lábios que vão estar levemente abertos. Nós vamos fazer 6 vezes num sentido, 6 vezes no outro sentido. Coloca as mãos na parede, leva os pés à frente de forma que a distância dos pés da parede vai ser a distância que eu vou acomodar minha coluna na parede. Então eu tenho que sentir que a minha coluna está, é como se ela estivesse crescendo pela parede, acomodada por ela. Daí eu vou fazer uma flexão de coluna e vou começar o 100. No 100, eu mantenho o abdômen bem firme, empurrando para trás, bumbum, parte interna da coxa, sem travar o joelho. Então, o joelho ele não está travado para trás, tá? E aí eu vou pulsar dessa posição, puxando o ar pelo nariz, soltando o ar e pulsando o braço enquanto eu faço essa respiração. Então, são 5 segundos puxando o ar, 5 segundos soltando o ar enquanto os braços vão pulsando, tá? Então a gente vai fazer esse ciclo 10 vezes. Com ritmo, com energia, para aumentar a circulação sanguínea. Ok? Nós vamos fazer 10 vezes dele. Terminei ele, eu vou fazer o roll-up. Então, eu vou puxar o ar, solto o ar, organizo o corpo na parede e agora inspiro. Levo o queixo em direção ao peito, venho com os braços à frente e abaixo e solto o ar. Inspira, vai voltando vértebra por vértebra. Expira, finaliza o movimento. Vou fazer esse exercício até 6 vezes, tá? De 3 a 6 vezes. Melhor se for 6, mas se sentir a coluna, algum desconforto, interrompe e passa para o próximo exercício, tá bom? Agora a gente vai fazer o leg circle. Então eu vou colocar minha perna na posição que eu tiver mais equilíbrio. Então eu vou chegar um pouquinho mais para trás, para mim. Empurro a mão contra a parede, trago a perna à frente e agora eu vou fazer um movimento circular. E eu vou fazer 5 num sentido e depois eu vou fazer 5 no outro sentido e aí eu vou trocar a perna. Ok? Então a gente vai fazer dos dois lados. Terminando, agora eu vou arredondar minha coluna, tirar os ombros e as escápulas do apoio na parede, levar a coluna bem para trás. E agora a gente vai desafiar um pouquinho mais o equilíbrio, tá? Se eu não conseguir fazer com as duas mãos, eu vou deixar uma mão na parede e vou tirar a outra mão, certo? E eu vou trazer aqui, ó, pelo abdômen, eu vou trazer as mãos na perna e trazer a coxa contra a barriga e volto. E aí eu vou lá e troco de lado. E volto. E vou trocando. E eu vou fazer isso em torno de
6 a 10 para cada lado. É bastante desafiador esse exercício. Se não der para tirar as duas mãos, a hora que eu tirar essa perna, eu fico com essa mão e puxo com essa, ó. Mas sempre bem lembrando de que a minha coluna tá apoiada na parede. Esse exercício ele é desafiador para o equilíbrio. Terminei, cresço a postura novamente. Alongo a coluna. E agora eu vou trazer a perna ereta, tá? Ela já vem reta. E eu vou deixar uma mão apoiada na parede e vou puxar ela com a outra mão. E vou fazer isso, ó. Puxa e volta. A outra mão. Aí eu vou lá, puxa, e a barriga vai pra dentro, eu puxo e volto. E traz. Puxa e volta. Então, quem vai ajudar a perna a subir é o abdômen, o braço, não somente a força da perna, tá bom? E vou fazer também de 6 a 10 de cada lado, tá bom? Terminei esse, eu vou fazer esse movimento aqui. E vou abrir as pernas além da largura do quadril, deixando os pés para frente, tá bom? E eu vou inspirar. Quando eu inspiro, eu cresço pro teto. E eu expiro, vou fazer uma grande curva C na minha coluna. E vou levar a mão lá no chão. Inspiro, voltando. Expiro. Volta à posição inicial. Inspiro, cresço, junta bumbum, abdômen para cima e para dentro. Expiro e desço. E volto devagar. Eu vou fazer 3 vezes desse exercício, no máximo. A gente não vai fazer mais dele, tá bom? Volta a mão na parede. Vamos voltando à posição dos pés. Agora, eu vou chegar os pés para a posição inicial. E vou virar de frente para a parede. De frente para a parede, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar a distância de um pé para eu posicionar os pés na parede, para esse exercício. Vou trazer as mãos embaixo dos ombros. Vou trazer o corpo à frente, bumbum bem juntinho no outro, barriga bem para dentro. E eu vou fazer esse movimento de extensão de coluna como se fosse preparando para o swan. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Nós vamos fazer esse exercício 6 vezes, só que a gente vai tomar cuidado com o quê? Ai, gente, eu tô suando. A gente vai tomar cuidado para na hora que a gente for fazer um movimento de extensão de coluna, a gente não soltar a barriga. A barriga tem que estar segurando, junto com o bumbum, segurando a coluna, tá bom? Terminei esse exercício. Eu vou chegar um pouco mais para trás. Agora com os braços estendidos. Pernas juntas. E vou fazer o leg pull. E vou. 1, 2, 1 e 2. E vou fazer esse movimento de 6 a 10 para cada lado, ok? Mantenha essa distância agora. Vou caminhar um pouquinho mais para trás. E vou fazer o push-up. Então, eu saio dessa posição de alongamento. Volto para a posição de prancha. E faço 1, 2, 3. E estendo o cotovelo. Volto lá para o alongamento.
Volto para a posição e faço 1, 2, 3 e volto aqui. E vou fazer esse 3 vezes também. Volto. E agora a gente finalizou nossa aula. Aproveitem que a gente postou uma aula 2, que é sobre pranayama, que é uma respiração da yoga, para fazer o alinhamento dos hemisférios cerebrais, da parte racional e da parte emocional, para estar finalizando essa aula, descansando a mente. Muito obrigada, até a próxima!